Fizeram também a lâmina da diadema, santa de ouro puro, e escreveram nela como gravura de selo: santidade ao Senhor. E você não é desta terra, não alicerça suas raízes aqui. Você tem que ser um tipo de pessoa que, no mínimo, ande com os pés na terra, mas a sua cabeça esteja lá no céu. Quem trouxe Bíblia, diga glória a Deus. Se coloque de pé, vou ser breve. Evangelho segundo escreveu São Lucas. Querido, você está orando, buscando a Deus para viver uma bênção na presença dele, sim ou não? Amém. Produzir fruto, querido, essa é a vontade de Deus, dignos de arrependimento. Evangelho segundo escreveu São Lucas, capítulo de número 22, verso 14 até o 20. Lucas 22, verso 14 ao 20. Quem encontrou, diga glória a Deus. Diz assim: chegada a hora, pôs-se à mesa, e com ele os 12 apóstolos. E disse-lhes: desejei muito comer convosco esta Páscoa, antes que padeça, porque vos digo que não a comerei mais, até que ela se cumpra no reino de Deus. E tomando o cálice e havendo dado graças, disse: tomai-o e reparti-o entre vós, porque vos digo que já não beberei do fruto da vide, até que venha o reino de Deus. E tomando o pão e havendo dado graças, partiu e deu-lhe, dizendo: isto é o meu corpo, que por vós é dado. Fazei isso em memória de mim. Verso 20 e último. Semelhantemente tomou o cálice depois da ceia, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue, que é derramado por vós. Amém? Bíblia na cadeira, mãos dadas, oração breve, momento da palavra. Ore para que o Espírito Santo te abra o coração e os ouvidos, para que você receba o que Deus tem para ti nessa noite. Senhor Deus, ore comigo. Nós te agradecemos por essa noite, por esse domingo. Senhor, perdoa os nossos pecados. Que nesse momento, meu Senhor, nosso corpo, alma e espírito estejam totalmente abertos para receber o que vem do alto. Deus, usa-me, eu te peço, como instrumento, um pregoeiro da tua palavra. Meu Pai, meu compromisso é com o teu reino. Meu desejo é ser fiel, ó Pai, à mensagem que o Senhor tem para este povo. Deus, e que os teus filhos dessa noite já possam se alegrar, porque o teu Espírito está na casa, e o teu Espírito fará proezas em nosso meio, porque nós nascemos para sermos mais que vencedores. Você que é batizado no Espírito Santo de Deus, dá uma rajada bem alta de glória. Você que não é, glorifica, porque é glorificando a Deus que somos restaurados e renovados. E pode se assentar, meu querido, minha querida, no seu lugar com bastante atenção. Estava meditando nesse texto, não só no texto, mas no próprio livro, no Evangelho escrito por esse gentio que muito teve em experiências com Deus, através da sua companhia ao apóstolo Paulo. Lucas teve experiências a qual
despertou nele não somente a sua salvação, mas o desejo de escrever e anunciar para as nações quão grande era, é e sempre vai ser o Deus Criador dos céus e da terra, que veio como homem na pessoa de Jesus Cristo, conhecido como o Nazareno. Quando a gente fala de Jesus Cristo, nós temos pelo menos 3 perspectivas humanas em questão de visão. A primeira é a visão dos antigos, dos patriarcas, dos profetas, que anunciavam um Deus que havia de vir. Eles confiavam e criam num Deus que ainda viriam, e pela fé foram justificados. Eles não viram, mas creram e sabia que um dia Jesus viria à terra. A segunda visão é a visão daqueles que contemplaram, da geração que presenciou, que vivenciou a manifestação do Verbo em carne, aqueles que andaram, conheceram, ouviram o seu testemunho. Essa geração é a geração da época em que Jesus veio à terra. A terceira visão é a visão da geração futura, a geração que veio depois, a geração que ouviu falar de um Deus que veio, a geração que leu a respeito de um Deus que padeceu numa cruz e ressuscitou ao terceiro dia. Nós somos essa terceira geração que conhecemos Jesus não porque andamos com Ele, não porque acreditamos que um dia Ele vai se manifestar, mas sabemos que Ele já se manifestou. Nós não andamos com Ele, nós não pegamos nele, nós não nascemos há mais de 2000 anos atrás, mas sabemos que tudo que está escrito a respeito dele é verdade. Jesus, diga assim: Jesus. Jesus é o segredo de tudo. A cruz é aquilo que deve estar impregnado no nosso ser, no nosso coração, na nossa alma. O que é a cruz? A cruz é a maior bandeira de vitória já levantada na existência deste planeta Terra. Nós temos que entender claramente que Deus deu um reino para o homem. Diga glória a Deus. Você vai ler isso, vai entender isso em Gênesis. Quando o Senhor colocou o homem no jardim, e eu quero ser breve nisso, não quero me deter nessa matéria extensiva, mas eu quero te dar o entendimento que quando Deus criou esse mundo, estou falando do princípio criacional, não o princípio absoluto, mas o criacional, o momento em que houve as estrelas, o haja luz, o firmamento, porções de água, terra seca, animais terrestres, aquáticos, aquilo que está no capítulo 1 de Gênesis. Quando Deus cria esse planeta Terra chamado firmamento, Ele dá a chave na mão do primeiro Adão. E o que o primeiro Adão faz? Ele peca e dá a chave na mão de Satanás. Desde que a chave é entregue na mão do diabo, o homem padece. Se você não sabe, todo ser humano que nasce na terra já nasce escravo do diabo e destinado ao inferno. Todo ser humano que nasce na terra, por mais bonito que seja, seja de família real, seja príncipe, milionário, conhecido, ovacionado, ele já nasce em cadeias, preso para toda a eternidade. E o único que pode quebrar essas cadeias é Jesus. E quando Jesus se manifesta, Ele é o segundo Adão. Ele é o outro Adão. Ele é aquele que o apóstolo Paulo nos explica. Olha, se pela vida de um entrou a morte do mundo, quanto mais pela morte do segundo entrará a vida nesse planeta Terra. Oremaracé que onavassé. Jesus Cristo, cruz. Para Jesus restaurar essa parte entregue ao diabo, Ele teve que fazer algo. Ele teve que vir como homem.
Ele teve que se humilhar. Ele teve que embaixar o reino de Deus em meio ao reino do diabo. Não porque o reino é do diabo, mas porque o homem deu para o diabo. Aí Jesus vem para consertar as coisas. Eu dei para o homem, eu criei o homem. O homem falhou e deu para o seu adversário. Agora pode deixar que eu mesmo descerei na terra e resolverei o problema. Esse é meu herói. Vem como homem. A alma já existia, ele era eterno, mas precisava do corpo. Tu és meu filho e hoje te gerei. O termo pai só começa a aparecer na Bíblia depois que Jesus se encarna, preste atenção. Porque tinha uma religião que estava surgindo na Europa agora que diz que se Jesus tem pai, ele tem que ter mãe. E a essência divina. Ignorância, falta de base teológica. Deus nunca foi eternamente sempre pai. Ele era o ancião de dias. Mas em um momento, a divindade fez um acordo para que o verbo, que é o verbo de João 1, viesse como filho. Para quê? Para que a gente entendesse que nós também somos filhos. Era uma forma de abrir os nossos olhos e dizer: ainda há esperança para o homem na terra. Nem tudo está perdido, nem todo mundo vai padecer na mão de Satanás, porque eles são a minha imagem e semelhança na terra. Jesus, você tem que amar Jesus. Você tem que entender o valor de Cristo na sua vida, senão o seu evangelho é fútil. Você vai ser só mais um religioso, um frequentador de igreja. Mas se você entende o valor de Jesus da cruz, você vai ser realmente aquilo que a Bíblia diz que você é. E quando Jesus vem como homem, o ato culminante da sua obra é a cruz. Por quê? Porque o pecado entrou no mundo. A Bíblia fala do primeiro homicídio, assassinato entre família. E a terra que Deus deu para abençoar os homens começa a perder a sua força por causa do pecado, porque a terra foi feita para receber semente. Há quem pense que a terra não é um ser vivo, a terra é um ser vivo. E a terra deveria receber a semente para que ela devolvesse a sua força a 100 por 1 e o homem pudesse comer do fruto da terra. Só que quando Satanás toma posse do reino, ele faz com que o homem se mate e a terra começa a beber sangue. Sangue é derramado na terra por gerações, gerações, milênios e milênios, e a terra vai perdendo a sua força, porque ela espera uma semente e recebia sangue, recebia o pecado, recebia a contaminação. E o diabo tinha o poder de derramar sangue na terra, e ele gostou disso. Ele queria sangue, sangue, e Deus tinha que dar o sangue. Por quê? Porque nós merecíamos. Nós pecamos, nós ferimos a lei. E o diabo com o documento dizia: pela lei eu posso derramar o sangue deles na terra. Sangue pecador. Sangue herdado de Adão, natureza pecaminosa. Porque se você pensa que você é bom, você está no lugar errado. Você é ruim, você não ama Deus, você não ama o seu próximo, você gosta do pecado, das coisas terrenas, de tudo que o diabo dá. Você só está aqui porque você deixou o Espírito Santo te convencer que tem uma vida diferente do que aquela que você quer viver. E todo dia há uma briga, guerra entre a carne e o Espírito, para que vocês não façam o que vocês querem, mas que vocês escolham ou a corrupção eterna ou a vida eterna, porque quem planta na carne, na natureza humana, ceifará corrupção, mas quem planta e semeia no Espírito, ouvindo o meu Espírito Santo, ceifará a vida eterna em Cristo Jesus. E isso é o poder da cruz. Da cruz. Como assim? Vou terminar de desenrolar o feixe. Jesus vem à terra e Deus prepara uma armadilha. Está pensando que é só o diabo que arma laço? Essa Bíblia é linda. Está pensando que é só o diabo que faz armadilha para pegar a crente, para destruir o homem?
Deus fez uma armadilha para o diabo. Eu vou colocar o meu filho na terra inocente, sem pecado, porque ele nasceu sem auxílio do homem. Ele não pode ter pecado, porque o esperma de José não fecundou o óvulo de Maria, mas ele foi gerado pelo Espírito Santo. E o rompimento da virgindade de Maria não foi de fora para dentro, como no ato sexual, mas foi de dentro para fora. Ele nasce santo. E José não é pai de Jesus, é padrasto. O pai de Jesus está lá, eterno. Jesus vem, cumpre a lei. E nós lemos aqui no texto que ele está na sua última ceia. Uma reunião parecida a essa aqui que nós estamos tendo aqui. E ele diz: olha, não vou beber mais desse fruto da vide, até que beba convosco no céu. Os discípulos não entenderam isso. Não entenderam. Mas Jesus estava dizendo: olha, está chegando o momento que eu vou colocar o diabo no lugar dele, que eu vou dar fim nesse negócio dele mandar em toda a carne que nasce na terra, de possuir a chave da alma do homem. Jesus vem e a religião procura matar Jesus, e ele está passando pelos processos que você conhece na Bíblia. Após a ceia, é entregue, é traído, é esbofeteado, é julgado pelo poder político e religioso de forma injusta. E aí tinha pregadores, ainda tem pregadores que dizem: o diabo sorria quando via Jesus indo para a cruz. Oh, falta de conhecimento bíblico. Eu digo que o diabo cagava nas calças, de medo, quando via Jesus indo para a cruz. Porque o príncipe das trevas estabeleceu uma lei de injustiça na terra para dominar os homens. Só que agora ele se toca que ele caiu numa armadilha, que aquele que está indo para aquilo que ele fazia com todo homem não era pecador, não era injusto. Então, quanto mais Jesus dizia: Pai, afasta de mim esse cálice, o diabo dizia: isto, desista dessa cruz. Mas quando Jesus dizia: todavia seja feita a tua vontade, o diabo tremia. Aleluia. Quando a cruz é colocada no Gólgota, o Gólgota está na Bíblia, nos Salmos, como tipologia, o crânio cabeludo que seria ferido. A cruz é colocada não com sinônimo de derrota e de morte. A religião do crucifixo prega isso: morte, um Deus morto de cabeça baixa. Quanta ignorância. Cruz é vitória. Quando Davi leva a cabeça de Golias para Jerusalém, ele está fazendo um ato profético. Ele está dizendo: assim como eu levo a cabeça do inimigo para Jerusalém, com a minha espada, um dia o meu Deus ferirá com a sua espada, em forma de cruz, o inimigo de toda a humanidade. Quando a cruz é colocada no Gólgota, é a espada de Deus na cabeça do diabo. Aromácio, eu sinto Deus aqui. Vitória. Tetelestai no grego, está consumado. Como cruz não seria vitória se o próprio Jesus disse: está consumado? Consumado o quê? Acabou o reino do diabo. Venci. Ele infringiu a lei. A lei dava autoridade para o diabo derramar sangue de pecador, pois ele derramou sangue justo, inocente, puro, carmesim. Vai ter que prestar conta. O juiz chega e olha: diabo, a sua sentença. Perdeu o poder sobre os homens.
Quem acredita na mensagem da cruz, dá um grito de glória. Isso aqui é evangelho. Isso aqui é Bíblia. Só salvo dá glória e sente presença com isso. Impostor fica esperando promessa de chave de casa. Eu vim falar da chave da vida e da morte eterna, que estava na mão do teu adversário, e o meu Jesus corajoso foi lá e disse assim: me dá licença, a partir de hoje você não manda mais no homem, ele é livre, ele é livre, ele é livre, ele é. Orecore Maria Serecore Manturi. Aleluia. Eu vou ser breve. Vou ser breve. A cruz, no Gólgota, Jesus pega a chave. Ou seja, Satanás, primeiro Adão deu o reino para você, né? Não tinha como pegar de volta, mas eu tô, me dá licença, pegando de novo, tá? Esse planeta Terra agora é meu. Jesus restitui o reino dos homens que o homem deu para o diabo. Agora Jesus pega de volta. O segundo Adão toma de volta. E ele diz nessa reunião, ele diz bem claro: olha, porque vos digo que já não beberei do fruto da vide até que venha o reino de Deus. O que é o reino de Deus? A parte principal de todo o reino. Tem o reino do firmamento, que é esse que eu preguei. Tem o reino dos céus, que é o todo. O reino de Deus, que é a parte principal. Tem um reino que está com o Pai. São pedaços que estão se encaixando para tudo ficar perfeito em um momento. E qual era o pedaço mais crítico dessa pizza? O reino dos homens. Jesus está dizendo: ei, eu estou indo para a cruz ganhar a maior conquista espiritual que já houve na eternidade. As almas dos homens. Agora o homem pode escolher. Ele não é réu do inferno. Ele pode escolher. Ele pode escolher se ele quer o inferno ou se ele quer a vida eterna. Se ele quer voltar a ser como era antes no jardim. Grande vitória. Os judeus erraram porque eles esperavam, eles não entenderam as profecias, eles esperavam o Messias político. Mas Jesus primeiro tinha que vir como sacerdote, efetuar a obra espiritual. Depois Jesus vai vir como político, no reino milenar. Reinar de fato, igual um presidente reina, um deputado administra, e a sua igreja é que vai governar as nações com ele. Mas nesse momento a conquista é espiritual, e você fala: como Jesus venceu? E eu vejo o diabo ainda escravizando, roubando, matando e destruindo. Porque a conquista desse reino se dá em duas etapas, espiritual e física. E Jesus falou: a primeira foi espiritual. Ainda acontece problemas nesse mundo físico? Acontece. O diabo tem legalidade? Tem, mas o tempo dele já está acabando. Por quê? Porque nascer ele diz isso. Ele está dizendo: olha, eu venci, eu estou para vencer na cruz o espiritual. Vocês vão pregar esse reino espiritual. Vão pregar para que o homem creia que eu sou o Filho de Deus, eu posso salvar as almas deles e trazê-los de volta para Nova Jerusalém. E aí o que vai acontecer? Vai acontecer que a qualquer momento eu vou pegar todos esses que creem no que vocês estão pregando e vou levar para junto de mim nas nuvens. Não beberei do fruto da vide até que se cumpra no reino de Deus. Ele está dizendo: porque eu vou levar vocês para o meu reino, o reino de Deus. O que é o reino de Deus? É quando 1 Tessalonicenses 4,17 diz: e os mortos ressuscitarão primeiro. Nós não os precederemos, mas os que estiver vivo. Aleluia. Paulo tinha tanta fé no arrebatamento que ele se inclui no pronome. Ele diz:
Nós que estivermos vivos, como Ele cria no poder da cruz, seremos arrebatados vivos, a encontro com Ele, nos ares. E aí o que acontece? Ele está dizendo, vai ter uma mesa, a mesa do meu amigo, a mesa que o mendigo comeu. Isso aqui é forte, lá no Hades, no seio, Lázaro, aquela mesa que foi tirada do seio de Abraão e foi levada para Nova Jerusalém. Vai estar sentado Abraão, Isaque, Jacó, eu, você. E o que vai ter lá? É uma mesa muito grande. São milhares e milhares de salvos que guardaram a fé e creram na cruz. Haverá o fruto da vide, haverá uma ceia nos esperando. Mas antes disso, haverá um tribunal. E o que acontece com a terra? Porque nós não já estamos mais na terra, nós estamos no reino de Deus. A terra entrará em juízo. Deus vai prestar conta com essa terra. Para quem não gosta de crente, você que sabe que tem pessoas que te odeiam só porque você é crente, Deus só não destruiu essa terra por causa de mim e de você. Mas quando a gente sair, o próprio Deus vai enviar o anticristo. Tribulação na terra, 3 anos e meio de falsa paz. Quem estudou escatologia sabe disso. O líder global se apresenta, fica a favor de Israel, restitui o templo, volta o sacrifício. Aí ele profana o templo. Os judeus falam, epa, esse aí não é o Jesus. E aí nos 3 anos e meio ele rompe o pacto com Israel e começa a proferir blasfêmias contra o povo de Deus. E diz, eu sempre odiei vocês no deserto, odiei vocês na terra prometida. E chama todas as nações para destruírem Israel do mapa. Os flagelos já estão sendo derramados, selos, trombetas, as pragas que estão no livro de Apocalipse. Aqueles que não foram arrebatados dificilmente serão salvos em tamanha perseguição. Porque quem não tiver o chip da besta não come, não vive. Você vai ter que se render a esse sistema ou vai ser um mártir. Só vai haver salvação na tribulação por martírio. E a igreja passará por um tribunal? Porque tem gente que pensa que o que ele faz aqui na terra, Jesus está recebendo, nem tudo. Tem obras de feno, palha, madeira. E tem obras de prata, ouro e pedras preciosas. Pastor, o que é isso? Eu vi um testemunho do pregador dizendo que um grande pregador que ganhou muitas almas foi para o céu. E uma zeladora da igreja também. E Deus chamou o pregador e disse, você ganhou centenas nesse culto. Centenas de almas foram aceitando Jesus nesse outro culto. São milhares de almas através da sua pregação. Ele se ensoberbeceu no tribunal dos salvos. Não um tribunal para condenação, um tribunal de salvos, para perda e ganho de galardão. E ele se ensoberbeceu. E do lado dele estava a zeladora. E ele disse, eu vou trazer o galardão, mas o galardão das almas salvas na tua mensagem para essa zeladora. Ele disse, como assim? O talento é meu, eu que preguei. E Deus disse, mas você pregou para a sua glória. Você cantou para ter fama, cantor. E sabe por que as almas aceitaram a Jesus na sua pregação? Você nunca orou por elas. Você nunca chorou para que elas fossem salvas na sua mensagem. Mas essa zeladora, antes de você vir para o culto, ela limpava o banco da cadeira. E a cada cadeira que ela limpava, uma lágrima caía. Ela dizia, Jesus, salva hoje. Visita o perdido hoje. E limpava a cadeira e diz, traz aquele que está nas amarras do diabo hoje. Faz uma obra nesse lugar, salva. E Deus disse, o galardão vai para ela. Paulo diz, uns pregam por amor, outros por fama, por dinheiro. O importante é que preguem.
Mas nem toda obra que os homens aceitam, Deus vai aceitar. Obra de feno, palha, madeira é obra da terra, não sobe no céu. Cantores gospel que estão cantando músicas evangélicas para receber a fama. Os homens aplaudem, pagam milhões para trazer um cantor desse. Lá no céu, essa obra não passa. Fazemos algo, nesse tribunal de salvo vai ser julgado. Porque não é o fazer, é o porquê você faz. A gente prega muito isso. Tem gente que quer fazer obra para se apar, deve ser obra de feno, palha. Mas é por amor a almas, é por uma motivação espiritual que vem do alto, é de um propósito divino. Haverá recompensa para o seu trabalho, para o seu choro, para a sua fidelidade. Você que vem para a igreja, você que enfrenta desafios e permanece fiel. A forma como tratamos os nossos irmãos, se fomos falsos ou não, se estendemos a mão ou não, vai ser tudo julgado nesse tribunal. Uns vão ganhar galardão e outros vão perder, mas todos são salvos. E aqueles que mais fizeram para o reino receberão honras inimagináveis. A gente vai comer nessa mesa, na Nova Jerusalém. Ele vai cumprir a palavra. Agora eu posso beber porque eu estou com vocês no meu reino. Aí você pergunta: e agora, Senhor Jesus, e a restauração do reino físico? Quando acaba os 7 anos, a terra está gemendo, crente desviado gemendo. Um conserto para com o povo judeu. Dá os 7 anos, Jesus fala: é hora de descer e guerrear. E ele desce com a multidão dos seus santos. Quem é? A sua igreja com o corpo glorificado, coração certificado, alma regenerada. Espírito aperfeiçoado, esse corpo imortal que agora teremos na eternidade, glorificado com eles, corpo que pode estar aqui e ali em milésimos de segundos, corpo que não é limitado pelas leis da física, corpo que não padece por enfermidade, corpo que pode estar na Nova Jerusalém e na terra a hora que quiser. Os verdadeiros extraterrestres, a igreja. Jesus descerá com a sua igreja em favor de Israel. Israel estará no vale do Armagedon. As nações com mísseis apontados para Israel. E o homem da iniquidade, do pecado, dizendo: acabou para esse povo desgraçado. Herança de Deus, sacerdócio real. De repente, desce nas nuvens. O povo de Deus olha para o alto. E Zacarias diz: eles chorarão e prantearão como quem chora e pranteia pelo unigênito, e verão aqueles a quem transpassaram as mãos à cruz. Eles vão ver o Cristo com as mãos furadas descendo e vão dizer: era Ele o nosso Messias, Ele era o nosso Hamashia, é o nosso Yeshua. E eles vão chorar. E a igreja e Jesus pelejarão pelo povo santo, e com o sopro da sua boca, Ele desfará o anticristo e todas as nações. Estabelecerá agora o reino físico na terra. Agora é a restituição física, geográfica. 1000 anos. Estabelece o reino. Os que escaparam das nações entram no reino. E a sede do seu governo é Israel. E talvez você, pastores, missionários, vão governar países da Europa, da América, servindo a Jesus, o Rei. O verdadeiro rei vai reinar. Como você vê um rei, um presidente governando com justiça e equidade na terra. Ele governando entre os mortais e nós imortais ajudando, como ele, eternos. Os que escaparem da nação vão se rebelar, porque Satanás é preso por 1000 anos. E quando é solto, ele usa esses que escaparam, porque
Jesus plantou a semente, a parábola do trigo, da semente no reino do diabo. Agora é o diabo que vai plantar no reino de Jesus. Vai usar essas pessoas para causar uma rebelião contra o reino. E aí sim, Satanás vai ser julgado, destruído para sempre. A terra vai ser restaurada. Já no reino milenar diz que quem morrer com 100 anos vai morrer jovem, porque tamanha vai ser a ausência do pecado. Vai ser uma santidade tão grande. E acabando o reino milenar, essa terra vai ser exalçada, que foi provada pelo fogo, a natureza gemeu, os animais gemeram por causa do nosso pecado. Tudo isso vai ser curado, e essa terra vai ser um jardim do Éden novamente. O homem vai voltar a viver como vivia antes, muitos e muitos anos. A igreja imortal e os homens continuam mortais na terra. E a gente entra no estado eterno, tudo perfeito, aonde o Kairos engole o Cronos. A gente vai entrar na eternidade, até essa terra vai entrar. Que é isso, pastor? Não estou entendendo, minha cabeça está ficando loucura. Ei, esse negócio de amanhã, ontem, hoje, 10 horas, 11 horas vai sumir. A eternidade vai engolir tudo. Vai virar tudo eternidade. E a gente vai estar na Nova Jerusalém e na terra, como os anjos. Igual ele disse, como é que vai ser na ressurreição? Jesus falou, como os anjos. Não se casam, não se dão casamento, vão ser eternos. Jesus vai ser o rei eterno desse firmamento. Tudo vai estar unido, e o Pai vai estar na Nova Jerusalém. Tudo em um corpo só. E tudo isso por causa da cruz. Da cruz que a gente nem conhece, nem entende, nem quer saber. E eu estou ceando com você nessa noite, meu querido irmão, porque nós cremos na cruz, que nós sabemos que esse mundo já está julgado e é hora de buscar a Deus, de se render a Deus. Eu queria que você se colocasse de pé nesse momento. Eu queria que os diáconos viessem aqui para essa cerimônia e nós vamos agradecer por esse momento. Se você veio triste, querido, para esse lugar cansado, se alegre. Se alegre ao Senhor. Porque hoje você recebeu essa mensagem de vitória. Hoje você entendeu o poder do Cristo vivo na sua vida. Eu quero que você estenda a sua mão para cá. Senhor Deus, nós oramos. Está aqui, meu Pai, o corpo que foi mutilado na cruz, o sangue derramado nessa cruz. Está aqui a promessa. Nós continuamos bebendo do fruto da vide, participando do corpo e do sangue, mas o Senhor está esperando um dia que o Senhor beberá conosco no teu reino. E para aqueles que zombam de nós, para o mundo que não crê na nossa mensagem, nós saberemos que valeu a pena ter aceitado o Senhor como nosso Salvador. Espírito Santo, renova aqueles que vão participar. Renova a tua igreja que está aqui, os que também não vão. Fortalece teus filhos a permanecerem, Senhor. Mesmo que estejam fracos, cansados, melhor estar aqui, chorando no teu altar, do que estar no mundo envergonhando o teu nome. Guarda o teu rebanho, guarda as tuas ovelhas. Nos guarda, Senhor, até o fim, porque desejamos o reino de Deus. A paz do Senhor. Aqui quem está falando é o ministro Fábio dos Santos, fundador do Ministério Ministros da Santidade em Santidade e pastor da Igreja Pentecostal Mistérios do Avivamento. Tenho recebido de Deus esse precioso ministério que leva a palavra de Deus com unção e santidade, acompanhada dos sinais e prodígios do Espírito Santo. Esse ministério também ajuda missionários cristãos e sustenta famílias através de doações e vendas de materiais como DVDs,
livros, CDs e outros. Agendas para cruzadas, congressos, conferências e palestras são pelos mesmos números: 61, código de área de Brasília, 91858637 e 91364778. Claro, operadora. Temos o número 6183027010 para o projeto missionário e informações gerais. O site é wix.com/ministrosdasantidade.com, ou seja, wix.com/ministrosdasantidade.com. Temos também o facebook.com/projeto-mss e o nosso Gmail é ministrosdasantidade@gmail.com. Será um prazer ministrar a palavra de Deus no seu país, estado ou cidade. Deus abençoe a todos em nome de Jesus Cristo, Filho de Deus. Amém.